Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, você está no canal Apollo Fisioterapia. O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o consumo do álcool e a infecção do novo coronavírus, do Covid-19. A gente ouviu aí durante a pandemia muita gente falando que o consumo de álcool aumentou por conta do isolamento e por conta de diversos fatores. Eu vou contar para vocês o resultado de um artigo científico que a gente leu falando sobre exatamente esse assunto, qual é o risco do consumo de álcool e a infecção pelo coronavírus. Se você quer saber mais sobre esse assunto, quer saber mais sobre esse artigo que eu li, fica comigo até o final desse vídeo. E não esquece, curte os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, se inscreva no canal Apollo Fisioterapia e aperte o sininho para você receber notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal. Bem, pessoal, então é o seguinte, a gente sabe que em 2020, né, no março de 2020, mais especificamente, nós tivemos aí declarado pela Organização Mundial da Saúde a pandemia do novo coronavírus. Diante dessa pandemia, a gente sabe que atingiu várias classes sociais, né, independente das classes sociais, ela atingiu todo mundo. A gente sabe que isso afetou a saúde física, mental e até mesmo social de todos. Nesse contexto da saúde mental, principalmente, o uso de algumas substâncias, dentre elas o uso do álcool, ele pode afetar, né, e o de outros opioides, né, ela pode aumentar, né, então nesse contexto de pandemia. O uso dessa substância, ela acaba levando o indivíduo a ficar imunodeprimido e também a facilitar, consequentemente, a infecção pelo próprio coronavírus. O uso do álcool somado a outros fatores, como, por exemplo, pessoas que não tinham condição de fazer o distanciamento social correto, né? Então era impraticável o distanciamento social, aquelas pessoas que moram em locais muito pequenos, com um grande número de pessoas. Então o uso do álcool associado a isso, um grande número de pessoas, difícil distanciamento, podia facilitar ainda mais a ocorrência da infecção. A gente sabe que o álcool ele acaba por matar, né? Ele tem aí dados que falam, né? Que nos mostram que o álcool mata até 3 milhões de pessoas por ano e que isso pode estar associado, né? Principalmente ao número de doses consumidas, né? Por isso e que o álcool leva a outras comorbidades, outras lesões, como por exemplo lesões hepáticas, lesões gástricas, lesões pancreáticas e até mesmo demência de algumas pessoas que usam em excesso o álcool. Outros fatores importantes que a gente tem que lembrar, que pode estar associado ao uso do álcool, são fatores relacionados, por exemplo, como a violência doméstica, assim como outros traumas por acidentes e consequentes do uso do álcool. Né? Agora, e no sistema respiratório? Quais seriam as principais consequências do uso do álcool no sistema respiratório e isso como vai influenciar o próprio coronavírus, né? A infecção por coronavírus? A gente sabe que o álcool ele tem um efeito de lesar o epitélio da via aérea, que é aquele epitélio que reveste toda a nossa via aérea, que ajuda a proteger a via aérea, e aí ele acaba por atenuar a resposta do sistema respiratório a algum agente agressor externo, algum agente que a gente possa ter inalado. Então, isso leva a um aumento da chance de infecção. Outro fator que vai potencializar a chance de infecção é que as respostas imunológicas, a resposta de macrófagos, das células do sistema imunológico a um agente agressor, acaba também por ser alterada com o consumo de álcool. Então já está até mesmo comprovado que os usuários de álcool são mais suscetíveis a infecções do trato respiratório, infecções de via aérea. Sabe-se também, olha que dado bastante interessante, que usuários de álcool em altas doses, eles são inclusive suscetíveis ao desenvolvimento da SARA, da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Isso nos remete ao Covid-19. Quando você compara pacientes que desenvolveram SARA e não desenvolveram SARA, dentre outros fatores, uma coisa que acabou por diferenciar esses pacientes é justamente as doses, né, o quanto usa de álcool. Outro fator que é importante relacionado ao consumo do álcool é que o álcool ele acaba por mexer com o próprio tônus da orofaringe, ele acaba por alterar o tônus da orofaringe, levando a um risco de pneumonia aspirativa, né?
levando à aspiração e aí, consequentemente, a pneumonia aspirativa. Isso, obviamente, está relacionado à quantidade de consumo, né, às doses que foram consumidas para que isso, de fato, aconteça. Agora, e como que a pandemia pode ter afetado, né, pode de alguma forma ter afetado o consumo de álcool? A gente sabe que o lockdown levou ao aumento do consumo de álcool, as atividades de lazer, a prática de atividade física acabaram sendo substituídas pelo consumo de álcool, né? O entretenimento das pessoas acabou sendo beber, né? Consumir o álcool. E basta dizer, né, que os dados, se você comparar o consumo de álcool de março de 2019 e março já de 2020, houve um aumento em torno de 50% da venda de bebidas. Quando você pensa aí nas lojas, né? Esse é um dado americano, nas lojas de venda de bebidas em lojas. Quando você pensa em outras lojas, não presenciais, né? Ou seja, os sites para a venda de bebida, isso cresceu até mesmo 300% comparado ao ano anterior. Então, mostrando que a pandemia de fato mexeu com esse mercado de venda da bebida. Associado ao aumento, então, a ocorrência da pandemia, aumento dos casos, a gente sabe que surgiu muito a ansiedade, o pânico, né? As pessoas acabaram acreditando no falso mito de que o álcool poderia matar o vírus de forma quando consumido em grande quantidade. Então, isso acabou levando ao aumento do consumo de álcool durante a pandemia. O fato é, então, que, na verdade, esse mito está errado e ele acaba levando a maior suscetibilidade do paciente, né, da pessoa apresentar infecção pelo novo coronavírus. Então, a dificuldade econômica somada, né, à ansiedade e ao isolamento pode levar ao aumento do consumo de álcool, sim. Né? Em contrapartida, o que levaria à diminuição do consumo seria o desemprego, que daí a pessoa não teria como adquirir isso. Né? Quanto à violência doméstica, como a gente já falou anteriormente, constatou-se também que durante a pandemia os serviços de polícia receberam mais ligações de criança pedindo ajuda por episódios de violência doméstica. Isso é um dado relevante, então, associado também ao uso do álcool. Então, o álcool acaba tornando o abusador do álcool, né, mais agressivo. Ele pode levar às consequências importantes, principalmente para aquelas crianças que vão vivenciar tudo aquilo, né, gerado pela violência que ele está causando. Muitas vezes, né, a gente acredita que o uso do álcool reduz o estresse, porém ele pode desencadear uma relação relacionada, né, uma reação relacionada a um distúrbio de desordem mental. Atitudes xenofóbicas, compulsividade, depressão, ansiedade, surtos psicóticos e até mesmo pacientes que usam álcool pode ir a levar a suicídio. Né? Isso tudo, né, junto com a chamada síndrome do estresse pós-Covid, que está relacionada a comportamentos, inclusive negacionistas pelo Covid-19. Então, a síndrome do estresse por Covid, na verdade, não pós-Covid, mas por Covid, ela acaba se relacionando também com alguns fatores negacionistas. Então, aquela pessoa que bebe, ele acaba negando algumas coisas, impedindo, né, de entender algumas coisas relacionadas ao Covid-19. E aí, concluindo, o Covid-19 foi uma pandemia que pode criar um ciclo vicioso, né, onde a pandemia pode levar ao aumento do consumo de álcool e o álcool pode facilitar a infecção por Covid-19. Devendo, portanto, agora, né, a gente focar nossa atenção no estresse que todos passaram e tentar abordar os hábitos saudáveis, melhorar os nossos hábitos saudáveis e dar suporte àqueles que consomem, né, o álcool em excesso. Okay? Bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece aí de curtir os vídeos, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.